A geometria faz parte do nosso dia a dia, através de réguas, compasso, transferidores, né? Na infância, quando nós começamos a colocar, né, as figuras geométricas, encaixar nos nossos blocos, figuras geométricas conhecidas como quadrado, retângulo, círculo, as espaciais como a esfera, o cubo, a pirâmide. Falar um pouco sobre a história da geometria, que é uma ciência, uma das mais antigas que existem, né? Começando pelos egípcios, né, que construíram as pirâmides, né, essa construção há mais de 5.000 anos antes de Cristo, e outras também que fizeram parte, né, das grandes construções geométricas. Inicialmente a geometria, ela significava geoterra e metria, medida. Hoje em dia, a geometria, ela baseia-se em três elementos principais, que é o ponto, a reta e o plano. São esses três elementos que formam toda a nossa geometria. O ponto, a gente pode ter uma ideia das estrelas no céu, né? A gente imagina assim que não tenha dimensão o ponto, né? Ou um barco no mar, né? Ao longe representa um ponto, né? Bem ao longe fica um ponto no meio do oceano. Pode ser um exemplo de ponto. As retas, a gente pode imaginar de uma maneira generalizada, assim, mais, né? Os fios dos postes de luz. E o que seria um plano? O plano poderia ser o espaço, né, dentro de uma sala de aula, de um espaço, ou até o campo, um campo de futebol pode ser um exemplo de plano também. Bom, como vimos, os elementos que formam a nossa geometria são três: o ponto, a reta e o plano. O que é o ponto, né? O ponto, na verdade, ele não tem dimensões, né? Nós representamos sempre por letras maiúsculas do nosso alfabeto. A reta, ela não tem início e não tem fim, por isso as setinhas, né, indicando que há continuidade nos dois sentidos, e ela é sempre representada por letra minúscula do nosso alfabeto. O plano, ele é sempre representado por letras do alfabeto grego. Aqui eu coloquei o alfa, mas existem outras também que normalmente se utiliza para representar um plano. Então, o ponto, né, indicamos por letra maiúscula, né, a representação do ponto. A reta, ela não tem início, não tem fim e é representada por letras minúsculas. E o nosso plano por letras do nosso alfabeto grego, né? Representamos os planos, então, por letras do alfabeto grego. A reta é formada por infinitos pontos. Então, vamos imaginar que os pontos alinhados um do ladinho do outro, vários, infinitos, formam, então, a nossa reta. E o plano, ele é formado por infinitos pontinhos e infinitas retas. Na geometria e na matemática, nós utilizamos muitos símbolos matemáticos para representar alguma ideia, alguma situação. É importante que a gente saiba o significado desses símbolos. Então, eu procurei colocar alguns aqui que eu acredito que a gente vai utilizar bastante no decorrer das aulas, tá? O igual, que é, né, muito conhecido, né, o sinal de igual. Tudo que é cortado nega, né, é o contrário. Então, o sinal de igual com corte significa diferente, não igual, né? O E significa pertence, o E cortado não pertence. O C significa contido, o C cortado não contido. U de união, eu vou explicar depois na próxima folha um exemplo com união,
E o virado para baixo fica intersecção, que eu também vou explicar. A bolinha cortada é o vazio. Esse símbolo aqui é o semelhante. Esse daqui é o congruente. Aqui tem algumas letras do alfabeto grego que nós utilizaremos em planos, né? Mas é interessante, ó, o alfa, o beta, o delta e o sigma. Para representar o exemplo, pessoal, da união e da intersecção, só para vocês entenderem, eu fiz um exemplo aqui, espero que vocês consigam entender com ele, é bem simples. Então, aqui, ó, para representar a ideia de união e intersecção, eu vou dar um exemplo desse conjunto A com esses elementos aqui, 1, 2, 3, e o B com os elementos 3, 4 e 5. A união desses dois conjuntos vai ser o conjunto A unido com o B. Então, eu teria que colocar todos os termos. O 3, como repete nos dois, eu vou colocar ele uma vez só. O 4 e o 5. A intersecção é a ideia de comum. O que há em comum entre os dois conjuntos? Somente o número 3. Portanto, a intersecção com B vai ser só o número 3. Então, essa é a ideia de união e intersecção. Aqui, eu trouxe um exemplo com uma atividade contendo a ideia de contido e não contido, para nós utilizarmos, então, estes símbolos. Aqui eu tenho o plano alfa, com esses pontos e essas retas, e aqui eu tenho o plano beta, com esses pontos e essas retas. Então, a ideia é colocar contido no que realmente está contido e o não contido do que não está contido. Então, por exemplo, o ponto A, ele está contido no alfa? Vamos ver ali, o A tá aqui, ó, tá no alfa, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a letra C de contido. O ponto C, onde é que tá o ponto C? Tá aqui. Ele está contido ou não está contido em B? O B tá aqui, ó. Então, o C está aqui. Portanto, ele não está contido em beta. A reta T, onde é que está a reta T? A reta T está aqui. Ela está contido no alfa? Não, né? Porque ela tá aqui, ó. Então, é o C cortado. A reta U tá aqui. Ela está contida em beta? Sim, né? O ponto E, ele está contido em beta? Sim, né? E o ponto D, que está aqui, ele está contido em alfa? Não, né? Porque o alfa tá lá. Então, só um exemplo de utilizar essas letras, né? Esses símbolos matemáticos em uma atividade, certo? Dentro das retas, então, existem 3 tipos diferentes que podem acontecer, certo? É importante que vocês saibam diferenciar cada tipo, porque no momento que nós falarmos, vocês têm que saber do que se trata, tá? Tipos de reta. Existe a reta, a semi-reta e o segmento de reta. Qual a diferença? A reta, ela não tem início e não tem fim, como nós já vimos. Portanto, sempre vai ter 2 flechinhas, ó. Aqui está a letra minúscula, mas tem um outro tipo de representação que pode ser assim, ó, destaca 2 pontos da reta e coloca esse tracinho com flechinhas uma para cada lado, indicando que é reta. Então, isso daqui significa reta que passa pelo ponto A e B. O que seria a semi-reta? A semi-reta é como tu pegar a reta e cortar ao meio. Tu vai ficar com 2 pedaços, né? Tu vai ter o início e não vai ter o fim, ou vice-versa, tá? Então, sempre vai começar num ponto e não vai ter fim na outra extremidade.
Como é que tu representa? Representa assim, ó, por um ladinho só vai a flecha. Significa uma semirreta que começa em A e passa por B. O que é o segmento de reta? O segmento de reta é como eu ir lá na reta, pegar esse pedaço aqui, tirar ele, ó, coloquei aqui. Segmento de reta, ela tem início e tem fim, é um pedaço. Então, pode ser representado assim, ó, nós veremos muito esse símbolo aqui, só um risquinho em cima. Significa que tem início e tem fim, certo? Posições das retas, tá? Quando nós temos uma única reta, ela pode estar em 3 posições diferentes. A posição horizontal, pensem no horizonte, né? O horizonte é assim, ó. Então, horizontal, aqui está a reta A horizontal. A vertical é o contrário da horizontal, né? Ela vira para cima, né? Para o céu e para o chão, né? Então, essa aqui é a vertical. E a inclinada, que tanto pode ser para este lado quanto para o outro. Então, quando se tem uma única reta, ela pode estar na horizontal, na vertical ou inclinada. Quando nós temos mais de uma reta, como 2 retas, acontece 3 tipos de posições diferentes. Elas podem ser concorrentes ou coincidentes também, que é a mesma coisa, paralelas e perpendiculares. O que seriam as concorrentes? Concorrentes é quando elas se cruzam. Quando eu tenho uma reta cruzando com outra reta. Quando acontece isso, tu sempre vai ter um ponto em comum onde elas se cruzaram, tá bom? Então, esse ponto comum a gente pode representar assim, ó. A reta A, intersecção, que nós já vimos como é que funciona, com B. O que tem em comum entre A e B? O ponto M. O que são paralelas? Quando a gente fala tem 2 ruas paralelas, essas ruas elas não se cruzam, elas andam lado a lado. Então é a mesma coisa. Paralela é que nunca vão se cruzar. Para acontecer isso, elas precisam manter uma mesma distância uma da outra. Por isso que elas nunca se cruzam. Elas têm que ter esse mesmo espaço sempre, né, uma da outra. Então, neste caso, nunca vou ter nada em comum, porque elas não vão se cruzar. Então, R intersecção com S vai ser um conjunto vazio, eu não vou ter ponto em comum. O que seria perpendiculares? São retas que se cruzam, como aqui, só que além de se cruzar, elas formam este ângulo aqui, ó, de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Então, uma reta perpendicular à outra, formando este ângulo de 90 graus. A gente pode utilizar esse símbolo aqui de perpendicularidade, ó. R perpendicular a S. Em relação aos segmentos, podem acontecer algumas situações que é importante nós sabermos, tá? Por exemplo, segmentos consecutivos. O que é algo consecutivo? Termina e já começa. Ele é consecutivo, né? Quando termina uma coisa, já começa a outra. Então, o que acontece com o segmento? É a mesma ideia. Aqui eu tenho o segmento AB e aqui eu tenho outro, BC. O que acontece? Esses 2 segmentos, eles são consecutivos, porque eles têm esse ponto B em comum. Terminou esse, já começou esse, ó. Eles têm um ponto em comum, por isso consecutivo. Eles podem estar esses segmentos nessa forma ou alinhados na mesma reta. Por exemplo, o segmento DE e o EF são consecutivos, certo? Então, a palavra consecutiva é bem conhecida nossa. O que é colinear? Colinear são segmentos que estão numa mesma reta. Vejam que eu coloquei um amarelinho por baixo e sobre esse segmento maior eu coloquei 2, ó, esse AB e um outro CD.
Esses dois segmentos, o AB e o CD, eles estão numa mesma reta. Por isso eu digo que esses segmentos são colineares. E também segmentos congruentes. O que é um segmento congruente? Segmentos congruentes, pessoal, é quando eles têm o mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, ó, o AB mede 6 centímetros e o CD, que na verdade é para ser um segmento e não uma reta, ele mede também 6 centímetros. Então, eles têm o mesmo tamanho. Por isso, eles são congruentes. Esse é o símbolo de congruência, tá bom? Segmento AB congruente ao segmento CD. Foco nos estudos, tá, pessoal? Até mais, então, ok?